E aí pessoal, como vocês estão? Nesse vídeo vamos estrear um novo quadro. E nesse quadro vamos abordar curiosidades relacionadas à educação. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o sistema educacional japonês. Então, se você gosta de educação, aprendizagem, técnicas de estudo e muito mais, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e ativa o sininho. O seu feedback é muito importante e nos auxilia muito. E agora vamos ao vídeo. Quando falamos de educação, o Japão é referência no mundo. Dentre as principais qualidades da educação no Japão estão a disciplina e o respeito à tradição. Considerando um sistema educacional de qualidade, garante sucesso profissional e desenvolvimento pessoal aos alunos. E foi por meio da educação que o Japão conseguiu alcançar patamares de excelência em diversas áreas científicas. Fica evidente que a educação do povo japonês, no seu sentido mais amplo, como formação de um povo, seus valores, o respeito que possuem, suas regras e leis, são princípios aplicados desde a formação de crianças e adolescentes, e isso é visando uma vida social saudável e coletiva. Para os japoneses, duas palavras são extremamente importantes: Kyoiku, que significa educação, e Shitsuke, que significa disciplina. Nesse vídeo, de acordo com que vamos abordando os pontos da educação japonesa, a diferença entre esses dois conceitos muito importantes para a educação japonesa vão ficar bem visíveis. Para eles, por exemplo, a educação e valores, elas vêm do berço familiar, como por exemplo, o respeito ao espaço público, o respeito aos professores e aos colegas. São raízes profundas que estão na característica e que vêm da família e do berço familiar de cada japonês. É importante fazermos algumas reflexões sobre aspectos históricos que influenciaram o sistema educacional japonês, principalmente falando do sistema educacional moderno no Japão. O sistema educacional moderno no Japão começou com a Ordem da Educação, de 1872. O Ministério da Educação, estabelecido em 1871, emitiu em 1886 a Ordem da Escola Primária, da Escola Normal, da Escola Média e a Ordem da Universidade Imperial. E isso estabeleceu uma escola com um abrangente sistema. O Ministério determinou o currículo nacional e compilou e autorizou livros didáticos para as escolas de ensino fundamental e médio. Os funcionários da escola local tiveram que cumprir todas as políticas de educação do Ministério. E foi após a Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos ocuparam o Japão e fizeram propostas liberais para a reforma do sistema escolar japonês. Em 1947, a Lei Fundamental da Educação e a Lei da Educação Escolar foram promulgadas em um sistema 6334, que é hoje, a base do sistema educacional japonês. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Em 1949, as universidades começaram sob um novo sistema, um sistema provisório de faculdades júniores, que foi introduzido em 1950. O sistema permanentemente para as faculdades foram estabelecidos em 1964, por meio de uma emenda de lei da educação escolar. Agora vamos falar um pouco sobre a estrutura do sistema escolar japonês. E o sistema escolar japonês, ele é baseado em um sistema 6-3-3-4, que seriam 6 anos na escola primária ou elemental, que seria o equivalente ao nosso fundamental do primeiro grau. Eles passam mais 3 anos no ensino fundamental segundo grau, que seria o equivalente ao nosso 6º ano até o nosso 9º ano. Mais 3 anos no ensino médio e, por fim, 4 anos no ensino superior. A lei japonesa requer que todas as crianças de 6 a 15 anos tenham que receber uma educação, seja ela escola primária, elemental, seja no ensino médio, escolas especiais para cegos ou surdos ou outras deficiências. E as crianças recebem uma educação apropriada ao seu nível psicológico e mental de desenvolvimento. No ensino médio, eles fornecem uma educação tanto geral como especializada. Vamos falar agora um pouco sobre essas séries, que correspondem ao sistema de ensino japonês. Vamos começar pelo Shogaku,
que é o correspondente ao nosso ensino primário, nosso ensino fundamental primário, né? E lá no Japão, né, o Shogaku, ele corresponde às crianças de 6 até os 12 anos de idade, e é o primeiro ciclo escolar do Japão. O segundo é o Chugako, que corresponde dos 12 aos 15 anos de idade. É o segundo ciclo do ensino japonês, e ele equivale ao nosso ensino fundamental 2, que seria do 6º ao 9º ano. O terceiro é o Koko, e ele tem uma particularidade: ele não é obrigatório no Japão, mas aproximadamente 94% dos estudantes que acabaram de sair do ensino fundamental 2, eles vão para o ensino médio, mesmo não sendo obrigatório. Só esse dado já nos mostra como a educação japonesa ela é importante para a população do seu país. E esse último ciclo do ensino japonês equivale ao nosso ensino médio. Vamos discutir um pouco sobre o currículo educacional. E no Japão é o Ministério da Educação quem define os currículos nacionais para todas as escolas públicas, do jardim de infância até o ensino médio. E isso é feito para garantir uma educação padronizada. Sob esse sistema, cada escola cria o seu próprio currículo, em conformidade com as disposições das leis de educação escolar, o regimento da educação desta lei e do curso de estudos. Os regulamentos da execução da Lei de Educação Escolar do Ministério determinam o número de semanas de aula por ano e as disciplinas a serem oferecidas. O curso de estudo, que pode ser chamado de Gakushu Shidoryu, apresenta diretrizes para os objetivos e conteúdo padrão de cada disciplina escolar, especifica os nomes das disciplinas eletivas e regula o conteúdo do currículo em detalhes. Agora eu vou apresentar para vocês as disciplinas obrigatórias que os estudantes têm em cada ciclo do ensino japonês. E o primeiro seria o Shogaku, que é a escola fundamental do ensino japonês. E do lado aqui estão as disciplinas que eles têm que estudar. Então eles possuem a língua estrangeira, a língua nativa, eles fazem estudos sociais, a matemática, as ciências de forma geral, música, artes, que seria no caso o desenho. Na área da tecnologia da informação eles fazem programação de computadores, educação física e saúde, e lembrando que no Japão eles têm atividades extracurriculares que eles têm que fazer no horário fora do horário de aula deles, que incluem modalidades esportivas e dentre outras. Também muito importante para os japoneses, o ensino moral. Agora no ensino fundamental 2, que no Japão seria o Chugaku, eles têm basicamente o mesmo currículo do ensino anterior, só que aqui eles vão especificar muito mais as áreas dos conhecimentos onde eles estão estudando, e aqui eles têm o início à aprendizagem de atividades domésticas, como por exemplo a culinária. O terceiro currículo, que seria o equivalente ao nosso ensino médio, que no Japão seria o Koko, eles têm aqui um ensino muito mais aprofundado. A gente pode ver aqui, na grade curricular deles, que eles vão se aprofundar bastante em tudo que eles estudaram durante toda a vida. E um detalhe importante aqui é que a geografia e a história, eles entram como disciplinas obrigatórias, Nos outros ensinos, eles até têm essa disciplina, pelo que eu vi em alguns artigos. E como o currículo ele varia de escola para escola, eles também podem fazer essa disciplina de forma extracurricular. Porque, como eu disse anteriormente, essas são as disciplinas do currículo nacional, então eles têm essa base. Porém, a organização curricular varia de escola para escola. Agora vamos falar um pouco sobre o livro didático. A Lei da Educação Escolar exige que todas as escolas de ensino fundamental e médio, bem como as escolas de educação especiais, usem os livros didáticos autorizados pelo Ministério da Educação, ou publicados sob os direitos autorais do Ministério. E esse sistema ele é projetado para garantir a igualdade de oportunidades na educação, o conteúdo adequado dos livros didáticos para que sejam utilizados posteriormente nas salas de aulas e melhoria da educação padrão em todo o país. E como parte desse processo de autorização, o Ministério da Educação leva em consideração as recomendações dos especialistas do Conselho de Autorização e Pesquisa de Livros Didáticos. A sua atuação vai de acordo com as diretrizes do Ministério.
cada prefeitura local ou subdivisão administrativa que está relacionada entre os níveis nacional e municipal, ou algum conselho municipal examina e adota sua própria coletânea de livros didáticos, que têm que ser autorizados de acordo com as necessidades locais. E por fim, vamos falar da tão importante educação moral, e vamos citar uma frase do próprio Ministério da Educação. Uma vez que a educação é o processo de formação do caráter, a educação moral pode ser considerada parte fundamental da educação escolar. Isso vai de encontro com o que eu disse anteriormente, sobre essa educação que os japoneses possuem, né? E eles fazem isso justamente para prevenir o bullying, a evasão escolar, a violência escolar. Por isso que desde pequeno os estudantes japoneses são estimulados a ter responsabilidade no transporte para a escola, ter responsabilidade com o bem público que ele utiliza na escola. Por isso é comum nós vermos os japoneses limpando a própria escola. É comum que eles também se alimentem ali na própria sala de aula, onde eles vão fazer a organização junto com o professor, junto com os seus colegas de classe, para incentivar a harmonia e o respeito mútuo. E por fim, encorajar nas crianças o respeito pela vida humana, fazendo nelas a fomentação e o desenvolvimento de relações saudáveis e duradouras, criando seres humanos melhores. Eu queria muito agradecer a sua participação, se você ficou até aqui. Se você também não ficou, não tem problema. Eu quero pedir para que você deixe o seu like, o seu comentário sobre dicas para próximos vídeos. Se inscreva e compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo.